E aí, pessoal, tudo bem? Então, o nosso grupo, né, é formado por mim, que sou o Matheus, pelo Marco Antônio, pela Marina, pelo João Armando, o Gustavo, a Gabriela e pelo Bruno. E a gente ficou responsável aí para falar com vocês um pouquinho sobre a classe dos neossolos. E nesse vídeo a gente vai abordar alguns temas, né, como o que são os neossolos, as características, né, a sua importância e também algumas classes de neossolos existentes. Mas vamos lá, falar um pouquinho sobre essa classe de solos aí. Neossolos, né? A palavra pode ser dividida em duas, que é neo e solos, onde neo vem do grego e significa novo. Então podemos falar que neossolos são solos novos, solos jovens, né? E são um dos principais solos encontrados no mundo e no Brasil. Ele pode ser utilizado para diversas finalidades, né? Como agricultura ou até mesmo turismo, mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso à frente. Então, o que são os neossolos, né? Quais as características dos neossolos? Os neossolos são solos pouco desenvolvidos ou pouco desenvolvidos. Eles são solos que podem ser formados a partir de materiais orgânicos ou minerais e são resultantes de processos de deposição e erosão. É muito comum encontrar esses tipos de solos em regiões montanhosas, né? Ou em relevo acidentado, mas dependendo de fatores, né? Dependendo de algumas características, pode ser encontrado também em relevo plano. Aí, no slide é possível ver duas imagens, né? Duas imagens de neossolos, e há uma semelhança, né? Que em ambas as imagens existem fragmentos de rochas, né? Alguns sedimentos. Isso são nada mais nada menos que fragmentos, né? Relacionados ao material de origem. Como esses solos são solos muito rasos, eles ainda têm uma ligação muito forte com a rocha mãe, né? Com o material de origem, e acaba apresentando esses sedimentos aí. Agora o Marco vai falar para vocês aí um pouquinho de algumas classes de neossolos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco Antônio e eu fiquei responsável por classificar as 4 subordens do neossolo. E como foi dito pelo Matheus anteriormente, os neossolos são uma classe de solos que podem ser encontrados em praticamente todas as regiões do Brasil. E como o nosso país possui dimensões continentais, tais regiões podem possuir clima, relevo, materiais de origem, entre outros fatores que acabam modificando e alterando esse neossolo, e por isso houve-se a necessidade de criar essas 4 subordens para ele. A primeira delas são os neossolos litólicos. São solos rasos, pouco profundos, pouco desenvolvidos, que não possuem horizonte B. Assim, a soma dos seus horizontes sobre a rocha-mãe, no caso seria o horizonte C ou o horizonte R, não ultrapassa 50 centímetros. São solos com alto grau de erosão, em que certas regiões podem acontecer o processo de rejuvenescimento nesse solo, que no caso é uma remoção superficial da camada do solo, da superfície do solo. E também são solos que podem ser eutróficos, distróficos, álicos, podem possuir um teor baixo de fósforo, podem também possuir uma baixa drenagem, uma baixa retenção de água, e são solos que podem ocorrer em relevos íngremes, que no caso são serras, montanhas e escarpas. Os neossolos flúvicos são solos cuja a origem são de sedimentos aluviais. Isso quer dizer que são sedimentos depositados por lagos, rios ou correntes d'água. São solos hidromórficos que podem possuir um alto risco de inundação e geralmente são solos que são mais férteis de uma paisagem. Só que isso depende, porque é um solo que possui uma distribuição errática da sua fertilidade ou matéria orgânica, por causa da sua granulometria. E por isso, quando se for fazer uma análise desse solo, é aconselhável que se faça várias coletas de várias amostras em diferentes regiões desse solo. São solos também que possuem, em certas regiões, um B incipiente e também um horizonte A escurecido e um horizonte C flúvico. E são solos que podem ocorrer próximos a rios, lagos ou porções de várzea. Próximos são os neossolos regolíticos, são solos que em tamanho de 50 centímetros não acontece o contato lítico. Isso quer dizer que não ocorre aquele contato entre o solo e o material mineral, que no caso seria a rocha. São solos que apresentam o horizonte A sobre o horizonte C,
não apresentam o horizonte B, são ausentes do horizonte B, só que são solos que possuem a textura arenosa. Desse modo, eles possuem uma boa drenagem da água, mas uma péssima retenção da mesma. São solos que apresentam alta riqueza em minerais primários facilmente temperizáveis e que em certas regiões podem ter uma pequena reserva de nutrientes, só que não chegam a ser eutróficos ou possuir uma fertilidade natural alta. Eles são, no caso, distróficos, álicos, também possuem um baixo teor de fósforo. E são solos que podem ocorrer principalmente em regiões muito quentes ou, como por exemplo, no semiárido do Nordeste. E por último, os neossolos quartzarênicos, que são solos que podem ser geograficamente associados ou podem ser similares aos latossolos, mas isso em questão de, de propriedades físicas, até mesmo um pouco relacionada à cor. Porque quando eles estão um pouco úmidos, eles se tornam maciços, possuem uma, uma profundidade até considerável em relação aos outros neossolos. A sua profundidade é muito maior que o neossolo regolítico, e também a sua cor ela se torna uniforme conforme os horizontes. Possui uma textura arenosa, como eu disse anteriormente, ou areia franca, que aumenta a sua drenagem, a sua capacidade de drenagem. Só que são solos muito facilmente temperizáveis, são suscetíveis à erosão. E possuem uma cor amarelada, uma cor uniforme conforme os horizontes, e são solos que ocorrem em terrenos rebaixados. E assim eu finalizo, me despeço. Muito obrigado pela atenção e agora eu passo a fala para o Gustavo. Fala galera, tudo certo? Meu nome é Gustavo. Dando continuidade ao que o Matheus e o Marco falou, vou falar um pouquinho sobre a importância dos neossolos. Os neossolos são solos muito importantes porque eles são a terceira classe de solo mais presente aqui no país e geralmente eles vão estar em regiões ali onde a atividade do meio intemperismo é mais baixa. Aqui como exemplo eu trouxe duas fotos, uma é a Serra da Bocaina, aqui em Lavras, uma região marcada por esse neossolo, e uma foto aqui da Europa, um solo coberto por neve, que indica ali um frio extremo. Devido a esse frio, a gente vai ter uma atividade do intemperismo mais baixa que vai ocasionar a formação desses neossolos aí. E esses neossolos desempenham um papel muito importante aqui para a agricultura, para o meio ambiente, para o turismo, que a gente vai estar abordando um pouquinho mais para frente, e geralmente são áreas ali de preservação da biodiversidade, regiões ali de preservação natural, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente também. Em questão aqui de ocorrência dos neossolos, eles estão bem distribuídos aí em todo o país. A gente pode ver aqui pelo mapa que a gente tem neossolo no norte, no nordeste, no sudeste, ali no norte de Minas, centro-oeste e também no sul. E dando início aqui com os neossolos litóricos, eles são importantes áreas de preservação devido a eles terem um baixo potencial agrícola. Como o Marco falou, devido à proximidade que essa rocha tem, é um solo muito raso, que vai ser pouco utilizado ali para fins agronômicos. E como resposta, eles podem ser utilizados ali para regiões de turismo. A gente tem a Serra da Bocaina mesmo aqui em Lavras, mas principalmente a Serra da Canastra, que abriga ali milhões de visitantes todo o ano. Em questão aqui de terceiro nível de organização, a gente pode encontrar neossolos litóricos com diferentes tipos de horizontes. Eu trouxe aqui a título de curiosidade, mostrando que a gente pode ter horizontes ísticos, úmicos, carbonáticos, eutróficos e distróficos, ou seja, o leque de horizontes que a gente pode encontrar num neossolo litórico é muito grande. Já que os neossolos flúvicos são solos que a gente geralmente vai encontrar ali próximos a rios, próximos a barragens, bacias, ou seja, na maioria das vezes vão ser solos de área de preservação natural, devido a essa proximidade do rio. Mas em alguns casos eles podem estar mais longe e são muito utilizados para agricultura por conta do seu relevo, na maioria das vezes que é plano, e principalmente por conta da sua fertilidade natural. Já em questão aqui de terceiro nível de organização, assim como os litóricos, eles apresentam diversas características aí. Eles podem ser carbonáticos, podem ser sódicos, sálicos, entre outros.
Já os neossolos regolíticos, assim como os demais, podem ser férteis ou não. No Brasil, eles são muito utilizados aí para a área de preservação também, mas ali no Nordeste, principalmente aí no Agreste, é muito utilizado para plantação de abacaxi e em algumas outras culturas. Já em questão aqui de terceiro nível, a gente também tem uma variedade. Podemos ter úmicos, distróficos, eutróficos e alguns outros. E a título de curiosidade, eu trouxe aqui um trabalho realizado em Pernambuco, onde foram analisados solos novos e todos foram caracterizados como neossolos regolíticos. E a gente pode ver que são solos profundos, com mais de 200 centímetros. E por que são neossolos? Por conta da falta de chuva no Nordeste, a atividade do meu intemperismo é baixa e, consequentemente, não vai conseguir formar ali o horizonte B bem expresso. E também em algumas regiões, não se sabe, pode ter ocasionado ali uma deposição, ou seja, a deposição foi mais forte que a formação e, consequentemente, caracterizou ali um neossolo regolítico. E já que os neossolos quartzarênicos, como o próprio nome já diz, eles são compostos principalmente por quartzo, são uma região mais arenosa, geralmente o horizonte B vai ser mais claro do que o horizonte A e vão apresentar ali baixos teores de matéria orgânica, fósforo e micronutrientes, por isso geralmente são utilizados como áreas ali de preservação, mas em alguns casos eles podem ser utilizados ali para plantações, como é o caso do Nordeste, que se planta muito caju, sob um manejo ali excessivo, um manejo muito bem feito. Mas são muito famosos pelo seu turismo. Todo mundo já ouviu falar sobre os lençóis maranhenses. É uma região ali que atrai milhares de turistas, tanto do Brasil quanto de fora, e é uma região marcada por esse tipo de solo, o neossolo quartzarênico. Em questão ali de organização, a gente tem solos hidromórficos, que ele vai ter uma forte restrição à drenagem, e solos órticos, que eles não apresentam restrição ao uso e ao manejo, e são esses que são mais empregados ali na agricultura. E para finalizar, a gente tem aqui as regiões desses neossolos quartzarênicos. Eles estão muito presentes ali no Nordeste, tem uma concentração no Norte e no Centro-Oeste. E agora eu passo a palavra para o Breno para ele falar um pouquinho sobre as dificuldades no uso desse tipo de solo. Tudo bom, Adélia? Meu nome é Breno Henrique e vou falar um pouquinho a respeito de desafios de uso e manejo dos neossolos, ok? Primeiro, litólico. Nesses dois primeiros pontos, o que é importante frisar? Ser muito raso e também o relevo muito acidentado. Utilização de maquinários. Solo muito raso é muito complicado porque é muito recorrente o afloramento de rochas. Então, por exemplo, eu vou fazendo a gradagem com o meu trator. Essa grade atinge essa rocha, pode acabar quebrando esse implemento, ok? Relevo acidentado. É muito complicado a utilização de maquinários em relevo muito acidentado porque é muito perigoso, entendeu? Às vezes você vai passar uma marcha e não consegue engatar, você não consegue frear por causa de ser muito declivoso e também por ser muito acidentado, é muito recorrente a erosão nesse tipo de neossolo, ok? É natural, às vezes não faz parte do nosso manejo, a gente não pode evitar, entendeu? Naturalmente vai ter essa erosão. Outra questão, fertilidade. Eles tendem a ser férteis, entretanto, há neossolos litólicos que não são férteis. Por quê? Por causa da rocha de origem, como por exemplo da Serra da Bocaina, que a gente foi na nossa aula prática, que é o quartzito, muito pobre quimicamente, a rocha de origem. Beleza? Passando agora para o neossolo flúvico, o que garante ser um neossolo muito bom, talvez um dos melhores solos para a agricultura, não sendo uma APP, né, que é o motivo de ficar muito próximo a lagos, a rios e cursos de água, pode vir acarretar num desafio, que no caso é alta chance de inundação. Então, por exemplo, eu plantei um grão ali, um milho ou uma soja, e acabou chovendo demais e essa água do rio acabou espalhando ao redor dela, na região ao redor dela, que pode ser um neossolo flúvico, vai acabar alagando. Então, se não tiver uma drenagem muito legal, se não tiver uma textura mais grossa, pode acabar retendo essa água e pode acabar sendo um impeditivo para a utilização dessas culturas. Passando para o neossolo regolítico, é importante frisar que eles são arenosos e tendem a não ter uma tão boa fertilidade.
eles também é muito recorrente a questão da erosão nesse tipo de neossolo, ok? E por ser muito arenoso, eles não retêm muita água. Então o que chove rapidamente escorre e não retém, então eles tendem a ser mais secos, beleza? Passando agora para o quartzo arênico, é importante falar que ele como se fosse um primo do regolítico em questão de desafio, só que ele é um primo mais intenso. Ele tem todas as características do regolítico na questão de desafio, só que num grau muito maior. Eles costumam ser bem mais arenosos e bem mais distróficos, beleza? Então, tornando quase impossível o cultivo em áreas que são extremamente arenosas, porque não vai parar água de jeito nenhum. Toda água que chove rapidamente é drenada e já não tem mais nada lá, não retém água. E também são extremamente distróficos por conta desse material de origem. Então acaba sendo outro impeditivo, além da erosão e de outros problemas. Agora eu vou passar a palavra para o João, que vai concluir a apresentação do nosso trabalho. Obrigado, professor. Bom, então, concluindo aquilo que os meninos falaram, com certeza os neossolos são de extrema importância para altos tetos produtivos no Brasil, principalmente em 3 regiões, Norte, Nordeste e Sul, variando de culturas anuais até frutíferas. Então, é válido ressaltar que, como os neossolos são solos mais específicos para se trabalhar, nós agrônomos, quando nos depararmos com situações com solos como esse, devemos tomar um pouco de cuidado, principalmente em relação a 2 coisas: a profundidade, pois eles costumam ser solos mais rasos, e erosão, pois são solos bem suscetíveis à erosão. Então, quando caso formos fazer uma consultoria com um produtor que na sua área tem esses solos, nós devemos iniciar um trabalho com um pouco de pé atrás, pelo fato de o produtor ter que fazer um alto investimento, né, investimento pesado com certas culturas como frutífera ou uma cultura anual que tem alto valor agregado de máquinas e o gasto é alto, nós devemos tomar um pouco de cuidado para não gerar possíveis prejuízos ao produtor. Então, ao deparar com situações como essa, caso o produtor não tenha os 20% de APP, que é o obrigatório pela lei, incentivar ao produtor manter essa área de APP, né, manter essa área com parte vegetal nativa e não ocorrer o risco de haver erosões em lugares como esse e ao mesmo tempo ter uma cultura de alto valor agregado. Ou seja, é válido ressaltar que áreas como essa não recomenda-se plantar culturas de alto valor agregado. Então, o incentivo ao produtor a manter uma vegetação nativa nesse local, manter uma estrutura firme no solo com vegetação mais nativa, que consegue manter uma estruturação do solo firme com árvores mais rústicas, é melhor e no futuro não haverá casos de erosão e possíveis gastos para consertar uma terra mais acidentada, que é o caso da maioria dos neossolos. Então, aqui encerramos o nosso trabalho. Agradeço a todos, no nome de todos do grupo, e muito obrigado. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigado.